galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Milena Amorim para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a medida de algumas figuras, né? Antes eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa figura aí. Deem uma olhada. Essas crianças, elas gostam muito de jogar. Que jogo é esse aí? Vôlei, muito bem. Elas gostam de jogar vôlei. Mas essa quadra aí é uma quadra que fica perto da casa delas, mas não tem aquela cerquinha que tem ao redor das quadras. E aí eles resolveram fazer um pedido, não é? Da prefeitura lá da cidade deles, para que a prefeitura pudesse fazer essa grade, né? Para que eles joguem e que a bola não vá assim para longe, nem para o meio da rua, atrapalhando o trânsito. E aí eles tiveram uma ideia, como é que nós vamos fazer para pedir essa grade, né? Como é que nós vamos saber o tamanho dessa grade? E aí eles foram pensar como é que eles iam fazer para cercar todo o terreno da grade, para que a bola não pudesse ir para longe, né? Para que a bola não vá para longe, eles tinham que cercar esse terreno. E aí, o que eles deveriam fazer? O que eles poderiam fazer? Né? Que tipo de atitude eles deveriam ter para que essa grade fosse comprada de maneira correta, tamanho correto? Lembra que nós falamos sobre as medidas? Então, eles resolveram medir, tá aí a quadra, né? A visão assim de cima, né? Aérea da quadra. E aí eles tinham que fazer toda essa parte aqui de fora, ó. Claro que tem que ter um espaçozinho entre a quadra que eles jogam, né? Para o alambrado ou para a grade, porque senão eles iam correr e iam bater muito próximo, né? Então eles iam cercar toda essa área verde aí. E aí eles tinham que medir o quê dessa quadra? Alguém tem uma ideia? Eles tinham que medir o contorno, né? O contorno, olha só, vocês viram que apareceu bem aí uma seta azul? Então eles pegaram a trena, porque para medir esse tipo de figura aí, né, esse tipo de terreno, o instrumento mais apropriado seria a trena. E aí ele mediu aqui, ó. Quando ele mediu, né, eles mediram, porque precisava de mais de uma criança para medir, deu 22 metros assim, ó. 22 metros. Daí eles tiveram que medir também essa outra lateral aqui, ó. Aqui de baixo, ó. Pronto, apareceu a seta bem aí. Então eles mediram essa outra extremidade, não é, da quadra, que também deu 22 metros, já que ela é uma quadra toda certinha. E que quando nós estudamos as figuras geométricas planas, vocês lembram? Nós falamos sobre o retângulo. Então essa quadra ela é retangular, tá? Então ela aqui é 22 metros, embaixo também será 22 metros. Depois eles mediram essa outra lateral aqui, ó, que deu 14 metros. E desse outro lado também, né, deva dar 14 metros. Então, o que foi que eles mediram aí? Eles mediram a extremidade dessa figura, não é? Da quadra, no caso aí, tá? Então, eles mediram a extremidade, eles mediram o contorno dessa figura, tá? No caso aí da quadra que eles jogam vôlei, né? Todos os dias eles gostam de jogar vôlei. E também vai servir para o futebol, para outro tipo de brincadeira que eles tenham vontade de brincar com bola, né? Então, no final das contas, quanto foi que deu? Quantos metros deu? Para comprar essa grade, né? A prefeitura ela tem que saber o tamanho desse contorno. Então, para ela saber o tamanho desse contorno, o que ele deve fazer? Tinha uma coleguinha lá, um media e o outro ia anotando lá no papelzinho. Então, eles mediram essas medidas aí nas laterais. E agora, o que fazer com essa informação que eles obtiveram com a medida, com as medidas que eles tiveram aí, que eles encontraram? Eles fizeram, né, e eles obtiveram a medida do contorno. Agora, o que eles devem fazer? Eles devem somar, né, fazer uma adição das medidas que eles encontraram aí no entorno dessa quadra, né, no contorno do retângulo que forma essa quadra, tá certo? Então, como é que fica essa adição? Olha, 14 mais 14 mais 22 mais 22 é igual a
72. Vejam, ó, ele pegou o 14 daqui, mais o 14 daqui, mais o 22 daqui e mais o outro 22 daqui, tá? Então, ele somou todas as medidas da extremidade, ou seja, ele somou todas as medidas do contorno dessa quadra. Levando essa medida aí, ele vai ter, né, a certeza do tamanho do alambrado, né, da grade que a prefeitura deverá comprar para colocar aí nessa quadra, tá bom? Então, o que ele fez aí? Ele está medindo o contorno. E o que é esse contorno dessa figura? Nós chamamos na geometria de perímetro, tá? É o perímetro, é a medida do contorno da figura, é o contorno de uma figura, tá? Eu meço todos os lados dessa figura e depois eu vou somar a medida desses lados, tá? Então, vamos ver se a gente entendeu. Eu vou mostrar aqui para vocês uma figura quadriculada, tá? Nós vamos perceber os quadrinhos na figura. Veja, vocês estão vendo aí o quadrinho amarelo? Cada quadrinho desse, o lado desse quadrinho é um quadrado, então os 4 lados são iguais. Então, esse quadrado aqui, a medida do lado desse quadrado é 1 centímetro. Pronto, coloquei bem aí, 1 centímetro. Então, o que é que eu estou considerando aí para contar e para medir o contorno dessa figura? Eu estou considerando o lado do quadrado. Eu já sei, a informação que eu tenho é que cada lado desse quadrado mede 1 centímetro. Estamos trabalhando com centímetro porque são figuras no nosso caderno, no nosso livro, tá certo? Muito bem. Vou colocar um xizinho vermelho aí em cada ladinho de quadrado que nós temos aí, tá? Então, aqui nós temos um ladinho de quadrado que mede quanto? Lembrando, 1 centímetro. Aqui eu tenho mais outro, 2 centímetros. Mais outro, 3 centímetros. Mais outro, 4. Mais outro, 5. Então, quantos centímetros eu tenho nessa lateral aqui dessa figura? Eu tenho 5 centímetros, porque cada xizinho desse representa 1 centímetro, ó. Lembra que eu falei no início que cada lado desse é 1 centímetro? Pronto. Então, aqui embaixo vão ter quantos centímetros também, já que é um retângulo? 5 centímetros embaixo também, ó. 5 centímetros embaixo. Agora, eu vou ter que saber quantos centímetros eu tenho na minha lateral. Isso eu estou medindo o quê? O contorno, que nós chamamos de perímetro, tá? Esse nome perímetro é só para vocês terem já, assim, uma noção. Por enquanto, nós vamos trabalhar com essa nomenclatura não, tá? Vamos falar ainda em contorno de figura, tá bom? Mas isso não nos impede de já conhecer o nome desse contorno da figura, que é o perímetro, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou medir a lateral aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Então, nessa lateral, eu tenho 3 centímetros. Se eu tenho 3 centímetros nessa lateral e eu sei que é um retângulo, tá? Aqui na minha situação, problema eu não disse, mas, né, eu não coloquei, mas eu estou informando a vocês que é um retângulo. Se é um retângulo e esse lado é 3 centímetros, o outro lado também vai ser 3 centímetros. Pronto, muito bem. Eu já tenho todas as medidas dos lados. E agora, para me achar a medida do contorno, como é que eu faço? Eu vou somar, tá? Eu vou somar as medidas desses lados, tá bom? E vai ficar como essa minha soma? Olha só, 5 mais 3, aqui, mais 3, mais 5 de novo, mais 3, tá? Então, eu fiz aqui uma volta, ó, 5 mais 3, mais 5, mais 3, que deu quanto? 16, tá? Então, 16 centímetros é a medida desse contorno aqui, ó, do perímetro dessa figura, ou seja, do contorno da figura que eu apresentei para vocês, tá certo? Vamos para a próxima? Nós temos agora aqui outras figuras, eu trouxe para vocês outras figuras para a gente ver se a gente conseguiu alcançar aí o que é medir um contorno, né? Medir o contorno da figura. Olha só, nós temos aí 4 figuras, também no quadriculado, ainda estamos no quadriculado. E agora,
nós temos o quê? Nós temos aqui essa figura azul, eu coloquei bem aqui do ladinho uma legenda. Essa legenda é para me dizer quais são as que eu estou trabalhando, ó. Aqui, ó, azul, ficou um pouquinho diferente, mas eu já sei que não tem outra figura azul, é essa aqui, ó. Tá representando essa aqui lilás, tá? Essa figura azul aqui, tá bom? Então, vamos lá. A primeira informação que eu tenho que saber é quanto mede o lado do meu quadrado. Então, ó, tá aí o quadrado. Quantos centímetros mede o lado desse quadrado? Cada quadradinho desse? Ó, já tenho a informação. Então, o lado desse quadrado mede 2 centímetros. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, cada ladinho desse vai medir 2 centímetros. Não é mais só 1 centímetro, agora são 2, tá? Então, vamos lá. Eu vou marcar um xizinho em cada lado desse e a gente já vai somando aí, ó. Aqui eu tenho o quê? 2, né? 2 centímetros, tá? Agora eu vou para esse lado aqui, ó. 2, 4 centímetros, ó. 2 mais 2, 4 centímetros. Então, aqui nesse lado eu tenho 2 centímetros, aqui eu tenho 4. E aqui desse lado? 2, 4 de novo, né? Então, cada lado desse eu vou ter, ó, aqui eu tenho 2 centímetros, aqui eu tenho 4, né? Que é 2 vezes 2. Aqui eu tenho 4 de novo. E aqui eu tenho quantos centímetros? Só tenho um lado de quadradinho, então eu só tenho 2 centímetros. E aqui eu tenho 3 lados de quadradinho, ó. Cada lado desse tem 2 centímetros, ó. 1, 2, 3. Então, é 2, 4, 6, né? 6 centímetros. E aqui em cima, mais 6 centímetros, ó. 2, 4, 6. Pronto, tá cheio de xizinho aí agora a minha figura. E agora, como é que fica essa minha soma? Desse lado dessa figura, ou do perímetro, né, dessa figura, como é que fica a minha soma? Veja, 2 mais 4, que é esse lado aqui, mais 4, que é esse lado aqui, mais quanto? 2, mais quanto aqui? Mais 6, e aqui mais 6, que é igual a quanto? 24. Olha, como eu já fiz essa soma, eu já falei logo direto que é 24. Mas isso não impede de você ir fazer sua continha lá no cantinho do caderno, aí bota 2, mais 4, aí você já sabe que é 6, aí mais 4, e assim você vai fazendo a sua soma bem devagar, de maneira bem tranquila, tá certo? Como eu já fiz esse exercício, eu já digo logo a vocês que é 4, tá? Mas eu poderia fazer aí. Como o nosso assunto não é adição, a gente não vai se prender a essa questão da adição. Mas nós já estudamos a adição e você já tem condição de fazer, tá certo? Então, vamos para a próxima figura. A figura rosa aí, ó, pink. Vamos lá. Nós temos o que aqui? Dessa vez eu não botei X, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho quantos lados de quadrado desse lado? Eu tenho 2, 4, 6, né? Cada lado de quadrado eu tenho 2 centímetros, então 2, 4, 6. Então, 6 mais, quanto eu tenho aqui? Mais 2. Aqui eu tenho quanto? Só um lado, então 2 centímetros. E aqui eu tenho quantos lados? Eu tenho 2 lados, cada lado 2 centímetros, ó, 2, 4. E aqui, 2. E aqui esse lado, 2, 4. E esse, 2. E esse, 2. Então, como é que fica essa minha adição? Coloquei aqui pra gente não se perder, ó. 6 mais 2, mais 2, mais 4, mais 2, mais 4, mais 2 e mais 2. Que deu quanto? Também deu 24. Observe que a quantidade de lados dessa figura, que parece um T, né? É a mesma quantidade de lados dessa figura aqui, ó. Tá? Por isso que tá dando 24. Eles estão organizados de maneira diferente, mas o lado de figuras do meu contorno tá igual. Agora vamos para essa. Quantas dá aqui? Vamos ver? Vou começar por onde está o laser, bem aí, ó. Eu tenho aqui quantos lados? Eu tenho 2 lados, que dá o quê? Dá 4. E aqui eu tenho quantos? 2. Aqui eu tenho mais 2. Aqui eu tenho quanto? 2 mais 2, 4. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho mais 2. Aqui mais 2 de novo. Mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Que dá como essa minha adição? Vamos ver? Olha aí, na figura verde. 4 mais 2, mais 2, mais 4, mais 2, mais 2, mais 2,
mais 2, mais 2 e mais 2, que dá quanto? Que dá igual a também 24. Observe que a mesma quantidade de lados também é igual, tá? Por isso que tá dando 24. A organização dos quadradinhos é que tá diferente, mas a quantidade de lados de quadradinho tá dando igual, tá bom? Agora vamos para cá, essa cruz aí, que parece a cruz da soma. Aqui, ó, todos é só um lado de quadradinho. Então, quantos lados eu tenho aqui? Eu vou contar quantos lados eu tenho e eu já sei que cada lado desse representa 2 centímetros, né? Então, vamos lá, 2 mais 2, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Olha, eu contei de 2 em 2. Mas por que eu contei de 2 em 2? Porque cada lado desse é só 2 centímetros. Eu não tenho nenhuma soma aí, né? Então, 2 mais 2, mais 2, mais 2. Vamos ver? Ó, mais 2 é igual a também 24. Tá? Então, essas figuras, todas elas têm 24 centímetros de contorno, ou seja, de perímetro, tá? De contorno, tá bom? Vamos agora trouxe aqui umas figuras para que vocês façam também essa soma. Vamos lá. Trouxe mais duas figuras aqui para vocês, ó. Agora não tem mais o quadriculado, nós só estamos agora com figuras geométricas. Nós temos aí um trapézio. Lembra da história do trapézio, as medidas? E nós temos aí um triângulo, tá? Então, cada figura dessa, nós estamos vendo que tem as suas medidas, ó. Esse trapézio, essa extremidade bem aqui tem 5 centímetros. Essa extremidade aqui, nós temos 4 centímetros. Essa tem 2 centímetros e essa também tem 4 centímetros, tá bom? E aí, como é que eu encontro o contorno dessa figura, ou o perímetro dessa figura? Fazendo a soma. Como é que fica a soma aí? 5 mais 4 mais 2 mais 4 novamente, tá? Que dá quanto? Vocês sabem? Olha aí. 5 mais 4 dá 9, né? Com mais 2, 11. Com mais 4, 15. Então, o contorno dessa figura tem 15 centímetros. Eu não coloquei semi aí, mas todas as vezes que você fizer uma situação problema, que ele te perguntar em centímetro e ele quiser a resposta, né, em centímetro, você vai colocar. Não coloca só o 15 não, para completar, para a resposta ficar mais bacana, você coloca 15 centímetros, tá bom? Coloca o semi, eu não coloquei aqui, mas você coloca. Tá? Então, ó, vamos lá. Quais são as medidas deste triângulo aí? 8 centímetros nessa extremidade, mais 8 nessa e mais 8 nessa, que dá o quê? 8 mais 8 mais 8, que dá quanto? 24. 24 centímetros. Muito bem. Temos uma outra figura aí, ó. E agora? Nós temos o quê? Nós temos uma figura aí, que nós temos nessa extremidade 2 centímetros, agora eu não botei o centímetro aí na figura, mas é 2 centímetros. Aqui nós temos 5 centímetros, nós temos nessa 6 centímetros e nós temos nessa 3 centímetros, tá? Então, como é que eu encontro aí a medida desse contorno, ou seja, a medida do perímetro aí dessa figura? Muito bem, eu faço a soma, ó, das laterais, ó, 2 mais 5 mais 6 mais 3 igual a 16. Muito bem, ótimo. Então, agora você vai pegar o seu livro, lá na página... hora da atividade, você vai pegar o seu livro lá na página 162 e a 163.
Lá na página 162 e a 163, eu vou mostrar bem aqui para vocês. Pronto. Você vai encontrar essa atividade aí. O meu livro tem a paginazinha pequena, mas o de vocês é a figura bem grande. Então, você vai encontrar essa atividade, né? Uma atividade parecida com essa, tá certo? Que vai trabalhar o contorno das figuras, tá? Trabalhando o contorno, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tá? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, gente. Se cuidem, tá? E tchau, tchau. Então vamos lá, né, para a nossa aula de hoje, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos precisar desse instrumento bem aqui. Vocês devem ter aí no materialzinho de vocês. Conhecem? Isso, a régua, tá? E nós vamos dar continuidade, vamos ainda falar de retas, né? Só que nós vamos conhecer aqui retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares, tá? Então, é um nome assim um pouco complicado, né? Mas nós vamos aprender facinho aí, conhecer essas retas, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, né? Então, na primeira questão, como eu já falei aqui para vocês. Então, observem, né, que nós temos a letra A, letra B, letra C e letra D para a gente responder, tá? Então, aqui é o mapa do bairro onde o Jonas mora, né? Então, nós vamos aqui logo para a questão aqui para a letra A, né, para a gente responder. A Rua das Carmélias, observem aí no mapa, tá bom? Aí no livro de vocês. A Rua das Carmélias e a Rua das Bromélias, elas se cruzam. Então, é só você olhar no mapa. Aonde é que está a Rua das Carmélias? Está aqui logo em cima, né? E a Rua das Bromélias está aqui. Então, aqui é uma rua e aqui a outra, ela não se cruza, certo? Elas não se cruzam. Então, a pergunta, a Rua das Carmélias e a Rua das Bromélias se cruzam? Não. Certo? Porque elas estão paralelas. Viu? Vou explicar isso aqui para vocês, aqui na frente. Então, vamos lá. Na letra B, a Rua das Bromélias e a Avenida dos Lírios se cruzam. Então, vamos lá, olha a Rua das Bromélias e a Rua dos Lírios. Elas se cruzam? Sim. Por quê? Porque bem aqui, ó, é uma esquina, né? Ela vai cruzar com ela, ó. Ela passa reto e a outra também. Então, elas se cruzam? Sim. Ok? Então, vamos lá para a letra C. Na letra C, a pergunta é, a Avenida dos Lírios, vamos lá, tá aqui a Avenida dos Lírios, bem aqui, e a Rua das Carmélias, cadê a Rua das Carmélias? Tá aqui. Então, elas se cruzam, vamos ver, aqui a Rua dos Lírios, cadê a Rua dos Lírios? Tá aqui, bem aqui, tá? E a Rua das Carmélias, olha só. Então, a Rua das Carmélias passa reto e a Rua dos Lírios também. Ó, aqui, ó, então, cruza, né? Então, a resposta qual é? Sim, muito bem. Sim. Na letra D, vocês responderam aí, já sabem qual é a resposta? Muito bem, então vamos lá, né? Então, qual é a via que não cruza a Avenida dos Lírios? Vamos ver a Avenida dos Lírios. Aqui que eu risquei tudo, né? Então, a Avenida dos Lírios. Então, a avenida que ela cruza vai ser com qual que ela... Vamos ver a pergunta. Que é a via que não cruza, né? Então, vamos lá. Ver aqui direitinho na letra D. Qual é a via que não cruza a Avenida dos Lírios? A Avenida dos Lírios está bem aqui. Onde está a Avenida das Rosas? Bem distante. Então, é a Avenida dos Lírios, que não se cruza, tá? A Avenida dos Lírios.
porque ela está lá em cima. Perdão, não é a Avenida dos Lírios. Muito bem. É a avenida, ó, aqui, Avenida das Rosas, certo? Corrigindo aqui, tá? Avenida das Rosas. É nome de flores, o nome das ruas. Pronto. Então, vamos lá. Qual é a avenida que não cruza com a Avenida dos Lírios? Então, é a Avenida das Rosas. Muito bem. Então, quando eu falei para vocês bem aqui, né, que a Rua das Carmélias e a Rua das Bromélias, elas estão paralelas, né? Então, uma está numa rua e aqui a outra rua, né? Elas não cruzam, mas elas estão lado a lado. Então, elas são o quê? Retas paralelas. Então, as ruas que não cruzam, né, mesmo que sejam prolongadas, dão ideia de retas paralelas. Por quê? Porque uma está ao lado da outra, tá? Então, elas são paralelas, como as retas representam abaixo. Então, vamos ver aqui um exemplo, ó, mostrar aqui para vocês. Então, aqui nós temos uma reta que tem a extremidade A e o ponto B, ponto A e ponto B. E aqui nós temos uma outra reta. É igual lá onde, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui seria a Rua das Carmélias e aqui a Rua das Bromélias, certo? E elas passam reta, então elas não cruzam, então são retas paralelas, ok? Então, muito bem. Então, vamos lá, né? As ruas que se cruzam dão a ideia de retas concorrentes. Então, é o caso lá da Rua das Bromélias e a Avenida dos Lírios. Então, elas se cruzam, então elas são retas concorrentes, tá certo? Vamos ver um exemplo dessa reta concorrente. Vejam aqui, ó, acompanhem aí no livro de vocês, tá? Então, as ruas que se cruzam dão a ideia de retas concorrentes, como as retas representadas aqui abaixo, né? Então, também lá na Rua das Bromélias e na Avenida dos Lírios, que elas se cruzam, então elas são o quê? Isso, são retas concorrentes. Muito bem. Então, aqui um exemplo, ó. Aqui, ó, cruzou, como essa reta bem aqui da Rua das Carmélias, com a Rua dos Lírios, ó, cruzou, então, elas são retas concorrentes, ok? Então, vamos lá. Agora, vocês vão acompanhar aqui na página 129, porque essa que nós acabamos de ver foi a página 128, ok? Vamos lá para a página 129, continuando na questão número 2. Pronto. Observe a representação a seguir e responda as questões, a questão A e B. Vamos lá, observe aqui, ó. Então, você está vendo aqui, que bem aqui tem um pontinho, bem no centro das duas retas, elas cruzaram. Então, se elas são cruzadas, então elas são o quê? Isso, exatamente, isso mesmo, retas concorrentes. Então, vamos lá, né? A letra A. As retas acima são paralelas ou concorrentes? Isso, muito bem, concorrentes. Concorrentes, certo? Em que ponto as retas representadas acima se cruzam? Bem aqui nesse pontinho que eu mostrei para vocês, aqui, ó. Aonde ela cruza, né? Tem um pontinho aqui, bem no centro. Então, é no ponto, qual o ponto? Ponto X, certo? No ponto X. No ponto X. Muito bem. Isso. É fácil. Vamos acompanhando aí no livro de vocês, tá? Agora, observe, né? E detalhe, ó, eu estou sempre com a régua. Por quê? Porque a régua, ela vai traçar uma reta perfeita, tá? Então, não deixem de estar aí com a régua de vocês, o materialzinho de geometria aí de vocês, que eu já pedi nas aulas anteriores, tá bom? Então, vamos para a questão número 3. Observe a representação abaixo e faça o que se pede.
Então, observe aqui que tem várias retas. Olha aqui o embaralhado de retas, ó, tá? Vários pontos, vários pontinhos, ó, que são as extremidades, né? Então, nós temos a letra A, B, C e D e a letra E, né? Para nós responder. Mas vamos observar aqui esse embaralhado aqui de reta, como elas se cruzam. Então, tem aqui as retas concorrentes, né? Então, a gente vai ver algumas retas aqui, né, com os pontos, e vamos responder aqui a questão, a letra A. A reta que passa pelos pontos C. Vamos observar, tá aqui o ponto C e D. Tá aqui, ó, ponto C e ponto D, tá? Então, é só esse aqui, ó, só esse pedacinho aqui, ó. Letra, aqui o ponto C e o ponto D aqui. Então, essa reta é bem pequena, né? Então, a reta que passa pelos pontos C e D é paralela ou concorrente à reta que passa pelos pontos G e H. Vamos ver aonde está o ponto G e aonde está o ponto H. E aí, o que é que vocês acham? Então, vamos lá, ó. Observe aqui, ó. Ela é fácil, ó. Aqui está, né? Ponto C e ponto D. Aqui é uma reta. Aonde está a outra? Bem aqui. Elas se cruzam? Não, né? Por quê? Porque bem aqui ela está passando e a outra lá distante, né? Então, do lado dela. Então, ela é o quê? É concorrente ou é paralelas? Paralela. Muito bem, que elas não estão cruzando, né? Então, elas são paralelas, certo? Então, mais uma vez, ó. Aqui a reta e aqui a outra bem longe do lado, né? Então, elas não se cruzam, são paralelas. Agora, vamos ver o ponto E na letra B, tá? O ponto E é o ponto de cruzamento de quais retas concorrentes? Vamos procurar o ponto E. Tá aqui, ó. Viu? O ponto E tá bem aqui. Então, de que reta, né? O ponto E é o ponto de cruzamento de quais retas concorrentes? Então, observe que aqui ela já é concorrente. Por quê? Porque o ponto E, né? Ele vai cruzar, ó. Vai cruzar, tá? Com as outras retas, que é a do I, da letra F, né? Então, vamos lá, né? De que reta que passa pelos pontos C, né? Então, vai ser da reta, ó, responder aqui para vocês. Da reta que passa pelos pontos, que passa pelos pontos. Respondendo aqui, né? Mas eu poderia estar dizendo somente, né? Pelos pontos C mais ponto D, certo? E das retas, o espaço aqui é pequeno, mas dá para vocês observar. E da reta que passa pelos pontos I e F, que passa. Então, agora nós vamos aqui para letra C, responder, tá? Então, a reta que passa pelos pontos C e F e a reta que passa pelos pontos G e J são concorrentes em que ponto? Então, nós temos que observar aqui. C, o ponto C e ponto F. Pronto. Essa reta que passa aqui, ó. Tá? Ó. Tá? Do ponto C ao ponto F. Certo? E aí, qual a pergunta? A que retas, né? Elas são concorrentes, né? E se são concorrentes também, em que ponto, né? Então, vamos lá. Elas são concorrentes? O que é que vocês acham? Lembra? Quando é concorrente, quando elas se cruzam. Muito bem. E quando elas estão lado a lado, elas são o quê? Paralelas. Certo? Então, elas são concorrentes. Vamos lá, o ponto C ao ponto F, tá aqui, ó. Passa a reta aqui, certo? Aí, o ponto G
e o ponto J. Vejam só. Então, olha aqui, né? C, a F e bem aqui tá GH. Olha só como ela cruza, né? Então, elas são concorrentes, sim. Muito bem, sim. Em que ponto que elas são concorrentes? Quando ela cruza. Então, bem aqui, ó, no ponto H, né? No ponto H. No ponto H. Certo? Então, tá aqui elas. Ela cruzou, então aqui no ponto H. Agora nós vamos aqui na questão, né, D. A resposta aí de vocês. Vocês já têm? Muito bem, então vamos lá me ajudar aqui. Identifica uma reta Q, é uma reta concorrente à reta que passa pelos pontos G e J. Vamos primeiro localizar ponto G e ponto J, certo? Então, qual é a pergunta? Identifique uma reta concorrente a ela. Então, que cruza, né? Concorrente é que cruza com o ponto G e o ponto J. Vamos lá. Então, ponto G e ponto J. Qual a reta que cruza? Está aqui, ó. Bem aqui, ó, aqui. Tá? Então, ponto C e ponto F. Certo? Então, vamos lá. Ponto G e o ponto F, né? Muito bem. Agora, pessoal, vamos ver aqui na questão E. Trace uma reta que passe pelo ponto A da figura acima, que é essa figura, tá? E que seja paralela à reta que passa pelos pontos G e o ponto H. Olha só. Então, nós temos aqui o ponto G, aqui a reta, que está o ponto G e o ponto H. Bem aqui, ó. Ponto G e H. Aí, vocês estão observando aqui um ponto A e um ponto B lá embaixo, mas que não tem nenhuma reta, né? Então, é o que nós vamos fazer, traçar essa reta que passe pelo ponto A da figura acima e que seja paralela, né? Então, é isso aí que vocês vão fazer, ó. Peguem a régua de vocês. Já fizeram? Muito bem. Então, ó, pronto. Então, ele pede o quê? Uma reta paralela. Então, ela ficou do lado, né? Tá? Então, ficou paralela ao ponto G e o ponto H. É isso aí, viu? Então, muito bem, né? Vocês fizeram, né? Ok. Então, nós vamos ver aqui também, né, na página 130, aí do livro de vocês. Por isso que eu disse que nós vamos pedir a régua, né, para vocês. Vamos lá. Então, usando uma régua, trace as retas pedidas em cada item, certo? Então, na letra A, pede duas retas paralelas. Uma delas deve passar pelo ponto I e J. E a outra deve passar pelo ponto K e ponto L. Então, o que é que nós temos que fazer? Pede reta o quê? Paralela. Então, paralela é uma ao lado da outra. Muito bem. E quais são os pontos? Vamos marcar o ponto I, né? O ponto I, ponto J. I e o ponto J. Pronto. E a outra reta, nós vamos colocar, marcar o ponto K e o ponto, vamos fazer aqui, né? O ponto K e o ponto L. Pronto. Simples assim. Então, observem, né? Retas paralelas. Agora, se cruzar, elas são concorrentes. Vamos lá ver a questão que pede uma reta concorrente, essa B bem aqui, ó. Trace duas retas concorrentes. Então, para ser concorrente, eu vou fazer uma reta e cruzar com a outra. E bem aqui está o ponto onde elas cruzam.
É bem aqui, tá? Então, aqui eu tenho o ponto P, que é onde ela cruzou, tá certo? E aqui, nesse ponto, eu tenho o ponto G, ó. E aqui, na outra extremidade, eu tenho o ponto H, certo? E essa reta, vamos fazer a extremidade dela, qual é que vai ser? Então, nós vamos ter bem aqui o ponto E, tá? Ponto E. E logo à frente, nós vamos ter o ponto F, certo? Então, é isso aí que tá pedindo para fazer, ó. Ponto E e F, ponto G, H, identifique o ponto de cruzamento, onde ela cruzou, bem aqui. Então, é o ponto P. Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês, lembra do ângulo que nós estudamos, né? Ângulo reto. Então, chegou a vez da gente rever aqui, né? Vamos lá. Quantos ângulos essas retas formam entre si? Vejam só, que aqui essas retas cruzaram, ó. Tá? Cruzaram aqui uma com a outra. E bem aqui é a extremidade, que é o ponto onde ela cruzou, certo? Então, se observar, nós vamos ver o quê? Cruzou, então aqui eu já tenho um ângulo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então, quantos ângulos essas retas formam entre si? Forma quanto? 4 ângulos. Muito bem, forma 4 ângulos, certo? Vou colocar aqui, ó, 4 ângulos. Pronto, por quê? Porque essas retas cruzaram. Vou tentar fazer aqui, ó, tá? Uma reta. Aqui eu tenho a extremidade do ponto M e aqui eu tenho o N. Estou fazendo, é essa mesmo, mas estou fazendo aqui para você ver. Aí bem aqui vai cruzar, né? A reta onde tem o ponto P, certo? Ponto P. E aqui é o ponto Q, certo? Aonde foi que ela cruzou? Aqui, né? Pronto. Aí aqui nesse cantinho eu tenho um ângulo, que é esse. Aqui eu tenho esse outro, já faz 2. Tenho por esse lado outro ângulo reto. E desse outro lado, mais outro ângulo reto. Então, formou o quê? 4 ângulos. Muito bem. Então, quando duas retas concorrentes formam 4 ângulos retos, nós dizemos que elas são retas perpendiculares, tá? Então, ela formou aqui 4 ângulos retos. Então, ela cruza e forma esses 4 ângulos. Então, elas são retas perpendiculares, ok? Então, assim, a figura acima, dizemos que a reta que passa pelos pontos M e N é perpendicular, né? A reta que passa pelos pontos P e Q, tá certo? Então, é isso aí, né? Fácil, né? Então, pessoal, guardem esse materialzinho de vocês, tá? Que nós vamos precisar desse material aqui nas nossas aulas de geometria. Tá bom? Então, é isso. Muito bem. É isso aí, crianças. Conseguiram, né? Muito bem. Parabéns para vocês, tá bom? Continue vendo as questões da aula seguinte, que nós vamos dar continuidade. E vocês já, em casa, já fiquem logo antecipando, olhando, né? Continue pesquisando, estudando, para quando nós voltar na próxima aula, aí vocês já estão bem, não é isso mesmo? Então, é isso aí, tá bom? Tchau. Cheiro aí no coração de vocês, tá bom? Tchau.